Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da raiz ou zero da função do segundo grau. Esse tópico é extremamente importante no estudo das funções do segundo grau. Ele vai estar presente em várias situações, onde a gente vai precisar construir um gráfico ou simplesmente resolver uma questão. Vamos lá? A função do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta, mas qualquer que seja o formato dessa função, nós temos um método que é aplicável para resolver as equações. E o método é justamente o que fala dessa fórmula, que é o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, né? Na verdade, especificamente, essa fórmula é um algoritmo que utilizamos para resolver a função do segundo grau. Essa fórmula ela diz o seguinte, que x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Onde o delta, também conhecido como discriminante, ele vai ser utilizado, discriminante, né? Vai ser utilizado para resolver justamente essa equaçãozinha aqui. Então, o delta vai ser representado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Existem algumas propriedades que a gente deve relembrar em que trata do valor de delta. Essas propriedades são as seguintes. Se o valor de delta for igual a zero, significa que essa função ela vai ter duas raízes reais e iguais. Porque quando a gente vai calcular o valor de delta aqui, a raiz de zero é zero, então não importa se eu somo ou subtraio, sempre vai ser o mesmo valor. No caso, se o delta for negativo, essa função não possui raiz no conjunto dos reais. Não significa que ela não tem raiz. Nós podemos ter a raiz no campo dos complexos, mas no conjunto real, não, ela não tem raiz. Já o delta maior ou igual a zero significa que essa função tem raiz. Elas podem ser iguais ou diferentes. Agora, se o delta for positivo, então essas raízes vão ser diferentes. Essa propriedade que eu estou apresentando aqui, ela só faz a junção entre essa propriedade e essa propriedade. Então, se no enunciado de uma questão disser assim, olha, as raízes são reais, significa que o delta é o maior ou igual a zero. Ou ela pode ser zero, ou ele pode ser positivo. Aqui é um quadro resumo, para justamente a representação de como funciona, né, o comportamento da parábola de acordo com o delta e o valor de A. Se o A for positivo, significa que a concavidade está voltada para cima. Se o delta for positivo, olha, ela tem duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, apenas uma raiz, ou duas raízes iguais. E se o delta for negativo, o gráfico não toca o eixo x. Lembrando que o ponto que o gráfico toca o eixo x vai ser sempre o ponto das raízes. Já no A negativo, duas raízes reais, porém com a concavidade para baixo. Uma raiz ou duas raízes iguais, com a concavidade para baixo novamente. E, por fim, as raízes não pertencem ao conjunto dos reais, ele não toca o eixo y, ok? Então, essa é uma situação que representa justamente um resumo de como é o comportamento do gráfico, o formato do gráfico, de acordo com o delta e o valor de A. Esse comportamento é muito importante quando a gente vai construir o gráfico, né? Porque se você cometer algum equívoco nos cálculos, você tem como saber se você fez corretamente ou não. Porque se você errar algum cálculo e o gráfico não tiver esse comportamento, é porque teve alguma coisa errada aí na hora de resolver.